Bem-vindo, turma! Bem-vindo ao canal do professor Diogo André, o canal que nós falamos de logística, porque nós amamos a logística, turma. Turma, para aula de hoje nós iremos falar de Porto Sem Papel. Não, se acalma. Porto Sem Papel. Porto Sem Papel é a próxima aula, turma. Na aula de hoje nós iremos falar sobre Porto Seco. Exatamente. Professor Diogo André, Porto Sem Papel, Porto Seco. O senhor vai falar o que é isso? É o porto, ele não tem mais papel. O porto, ele não tem mais água. O que foi que aconteceram com os portos? Que eles não têm mais papel, e não tem mais papéis e também não tem mais água. Calma, turma. Calma, calma, que nós iremos explicar direitinho o que é o Porto Seco e que é o Porto Sem Papel. Certo? Na aula de hoje iremos falar sobre Porto Seco, tá? E na próxima aula nós iremos falar sobre Porto Sem Papel, tá? Então vamos iniciando nossa aula. Porto Seco, o professor secou nossos portos. Não, pessoal, Porto Seco é só um ajudante, vamos chamar dessa forma bem genérica, né? Ajuda aí os portos molhados, né? Literalmente os portos que se encontram no litoral brasileiro. A gente vai ver aí que os portos secos, na sua grande maioria, eles se encontram no interior do Brasil, né? A gente vai conseguir entender o que é esse tal de Porto Seco, né? O que é essa operação realizada no Porto Seco e como é que essa operação como é que ela se relaciona com a logística, né? Show de bola? Então vamos lá, vamos começar a entender, vamos começar a ouvir aí sobre o que é Porto Seco, né? Quando se trata aí de processos que envolvem comércio exterior, o Porto Seco ele vai estar dando uma força muito grande, né, aos portos propriamente dito, né? Questão de redução de custos, agilizar a burocracia, tá? Que muitas coisas ali relacionadas à exportação já poderão ser solucionadas lá no Porto Seco, né? E também vai ser uma prioridade aí de cargas que já passaram pelos portos secos, né? Para que essas cargas elas possam terem prioridade quando chegarem nos portos propriamente dito, né? Show de bola? Onde dessa forma a operação em Porto Seco pode fazer toda a diferença dos resultados aí por tornar cada etapa do despacho aduaneiro menos complexa, né? Com foco sempre em auxiliar na questão das decisões logísticas, né? Essa opção de um Porto Seco permite ainda o melhor fluxo de produtos e traz aos envolvidos na organização dos negócios uma visão estratégica aí para como lidar com os clientes, né? Os portos secos, eles podem se parecer um pouco com o regime aduaneiro especial, que nós iremos ainda tratar também aqui nas nossas aulas, regimes aduaneiros especiais, com a questão do recinto alfandegado, né? Mas só que pode somente parecer, mas aí a gente tem que ver a diferenciação, né? O Porto Seco possui uma excelente estrutura, tá? E tecnologias avançadas aí que entregam soluções personalizadas aí para cada um dos seus clientes, né? Show de bola? Então vamos lá. O que são esses portos secos, né? O que são e como é que funcionam esses portos secos, né? Esses portos secos também eles podem ser conhecidos como EAD, né? EAD, Estação Aduaneira do Interior, também chamadas de portos secos ou também chamadas de dry port, né? Uma área alfundegada que fica localizada em uma zona secundária que é de uso público, né?
A gente já viu em aulas anteriores aí o que é que são zonas primárias e o que é que são zonas secundárias, né? O Porto Seco ele encontra-se numa zona secundária, né? Enquanto o Porto Molhado encontra-se numa zona primária, né? Show de bola? Ele já sabe o que é, a gente já viu em aulas anteriores. Qualquer coisa é só dar uma buscada lá nas nossas aulas que nós temos lá aulas falando exclusivamente sobre zonas primárias e zonas secundárias, né? Os portos secos na prática significa que as estações do interior, né, as estações aduaneiras do interior, elas estão perto de regiões em que possuem um volume intenso de cargas a serem comercializadas e que estão fora dos principais portos, né? O terminal Porto Seco, né? O terminal é interligado aí por vias férreas, vias aéreas ou áreas geralmente onde ficam em locais do interior do Brasil, tá? Áreas afastadas do litoral, né? Do litoral brasileiro. Seja então os portos secos ou as zonas ou as estações aduaneiras do interior, como podem ser chamadas também, elas estão localizadas a uma certa distância do litoral brasileiro, onde estão localizados os portos propriamente dito, né? A principal função dos portos secos é otimizar as operações de movimentação e armazenagem, tá? E além de tudo, facilitar e muito o trabalho do despachante aduaneiro com o controle do estabelecido pela Receita Federal, tá? O Porto Seco também vai ter a presença da Receita Federal lá, né? E a Receita Federal é que faz toda a fiscalização do que está saindo de dentro do Brasil, que está sendo exportado, né? Essas operações realizadas nos portos secos, elas funcionam aí como objetivo de aliviar o fluxo em áreas muito movimentadas com entradas e saídas de cargas, né? Os portos, literalmente, onde existe uma movimentação muito grande de carga e descargas, tá? De mercadorias, tá? E os portos secos eles já dão uma desinflamada, né? Então eles dão ali uma aliviada, que já quando a mercadoria chega ao porto, ela já chega toda com o seu procedimento de despacho aduaneiro já realizado, né? Entre os principais exemplos estão aí aeroportos e pontos de fronteira e os portos, né? Onde pode estar dando essa desafogada, né? Os portos secos armazenam as mercadorias até que elas até que elas passem por todas as etapas de desembaraço, tá? Tanto na importação como na exportação, conforme a exigência dos órgãos competentes, né? E como é que esse porto seco ele pode se relacionar com logística, né? O Porto Seco ele está diretamente ligado com as operações logísticas, tá? Cada um deles possui uma base da Receita Federal, tá? Isso facilita bastante a vida de quem lida com o comércio exterior e precisa reduzir custos, tráficos e prazos, né? Dessa forma, a parte burocrática que costuma ser assim mais desafiadora, né? Acontece aí de maneira mais simplificada. Show de bola? Tranquilo? Então, Porto Seco servindo aí, como pode, na maioria das vezes, ficar longe dos portos molhados, localizados no interior do Brasil, tá? Então, serve aí para dar uma agilizada nas questões burocráticas, né? Vamos dizer assim, nas questões documentais. Show de bola? Tudo isso com a oportunidade de fazer com que as exportações, por exemplo, aí já cheguem prontas até os portos, né? E no caso das exportações, as cargas são recebidas de maneira ainda consolidada nos portos e podem ser despachadas após a nacionalização ou atuar como a questão do entreposto aduaneiro, né? Lembrando aí que podemos fazer uma aula específica, né, sobre nacionalização e desnacionalização de carga, né? Mercadorias estrangeiras que chegam até o Brasil, que sofrem nacionalização,
e mercadorias nacionais que, quando deixam o Brasil, sofrem a desnacionalização, né? Aí são as mercadorias e procedimentos esses que acontecem juntamente com a Receita Federal. Show de bola? É questão de modernidade, tá? Essas vantagens nos serviços dos agentes do comércio exterior incluem ainda a tecnologia e a modernidade envolvida aí na questão dos portos secos, né? Afinal de contas, aí com o mercado cada vez mais concorrido, aí se torna indispensável encontrar aí soluções que ajudem a resolver problemas que podem surgir na última hora ou simplesmente entrar na questão da agilização das operações, né? As tecnologias envolvidas na logística aduaneira permitem fazer aí a etiquetagem, a separação, a preparação e a distribuição das mercadorias com foco em integrar melhor os meios de transporte, tá? Essa estrutura diferenciada inclui especialmente o fácil acesso às vias importantes, né, relacionados aí a aeroportos e portos, sem contar que, de maneira geral, os serviços costumam ser mais baratos do que os realizados em portos e aeroportos propriamente dito, né? Show de bola? E quais seriam os principais serviços de um porto seco, né? O que é que esse porto seco ele oferece, vai poder oferecer para a gente, né? A operação de um porto seco engloba aí uma grande diversidade de serviços. Todos eles são divididos entre importação e exportação, onde vale ressaltar que os portos secos ficam localizados de maneira estratégica, próximo às regiões consumidoras e produtoras, tá? No entanto, eles têm um número de carga muito menor que os portos marítimos, por exemplo, né? E reduzem consideravelmente o tempo de armazenagem. Show de bola? Vamos ver aí quais são os principais serviços na importação e na exportação. Na importação, durante todo o processo de importação das mercadorias, os portos secos eles são fundamentais a oferecer uma série de serviços, tais como pesagem de containers e veículos, tá? Recebimento das mercadorias e bagagens em processo de trânsito aduaneiro, a pesagem adequada, conferência e contagem das cargas, expedição das mercadorias, chegada do exterior depois do desembaraço aduaneiro, movimentação e armazenagem de cargas que são retiradas dos containers, né? Esses aí são alguns dos serviços prestados pelos portos secos na importação, né? Já os serviços prestados, oferecidos aí, alguns deles, na exportação, né? O processo de exportação das mercadorias é muito complexo, tá? E por isso, sempre que a empresa é responsável pela operação deva encontrar formas de facilitar e aproveitar para aumentar o número de serviços realizados e se destacar na visão dos clientes, né? Inclusive aí com o transporte de container. Vamos ver aí um dos principais serviços, né? Uma das principais funções dos portos secos relacionados aí à exportação, né? Pesagem de veículos e containers, recebimento aí dos containers vazios que possam ser usados futuramente em cargas, movimentação e armazenamento de cargas que serão colocadas em containers, a admissão das cargas que serão exportadas depois de concluir todo o desembaraço aduaneiro, tá? Então isso aí são algumas das vantagens, tá? Algumas das vantagens e alguns dos serviços prestados oferecidos pelos portos secos na exportação e na importação. Show de bola? E quais são, né? Quais são as vantagens? Quais seriam as vantagens da utilização dos portos secos, né? Agora que ficou claro aí como funciona a operação de um porto seco, né? Vamos falar aí sobre quais são as vantagens e que tipo de serviços oferecem aos agentes de comércio exterior e às empresas envolvidas nesse complexo negócio, né? Um dos principais exemplos
que envolve os exportadores por meio da redução de custos de armazenagem, tá? Isso porque quando a mercadoria ela é incluída como produto exportado dentro do regime de depósito alfandegado, certificado, né, DAC, os custos de armazenagem são pagos pelo exportador, né? Além disso, a equipe envolvida pode contar com toda a estrutura oferecida pelo Porto Seco para agilizar o embarque ou desembarque dos produtos. Show de bola? Já nos casos aí dos importadores, as vantagens elas também podem ser muito significativas, né? Onde uma das principais vantagens é o maior tempo de armazenagem da mercadoria com os custos reduzidos, né? E além disso, também existe a agilidade nos processos e um planejamento alinhado aí com os gastos de deslocamento, né? No final das contas, todo despacho aduaneiro, tá, acontece com custos reduzidos e com garantia de atender às exigências da fiscalização dos órgãos envolvidos, né? Professor, quais são os portos secos do Brasil, né? Onde é que estão esses portos secos do Brasil? O senhor falou aí que os portos secos eles estão localizados no interior do Brasil, tá? Próximo aí às zonas consumidoras, às zonas produtoras, né? Aí depois outro regime especial aduaneiro, que são as zonas de processamento de exportação, as EPEs, né? Então a gente depois pode preparar uma aula boa também, só para regimes aduaneiros especiais, né? Mas enquanto isso, a gente vai aqui sobre Porto Seco, né? Quais são os portos secos do Brasil? Turma, no total hoje no Brasil existem aí 63 portos secos, né? 63 portos aduaneiros em território brasileiro, tá? E todos eles localizados em pontos estratégicos e administrados aí por empresas privadas, né? No entanto, turma, vale ressaltar que o controle das operações aduaneiras, tá, é feito aí pela Receita Federal do Brasil, né? São 35 unidades que se dividem em 14 estados, aí em diversas regiões do Brasil, como aí nos estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, né? E além disso, existe uma unidade no Distrito Federal, tá? E 27 unidades no estado de São Paulo, dividida entre os municípios, né? Entre os principais exemplos do estado de São Paulo, certo? Nós vamos ter Guarulhos, vamos ter São José do Rio Preto, Campinas, Suzano, Santana, Santo André, São Paulo, Taubaté e Santos, né? Dessas três aí nós podemos destacar Guarulhos, que está, né, questão em área portuária, aeroportuária, né? Campinas, também numa área aeroportuária com o aeroporto de Viracopos, e Santos, na questão lá do Porto de Santos, né? E Guarulhos também numa área aeroportuária também. Show de bola? Tranquilo? Então pronto, turma. Então aí agora ficou claro o que é e como funcionam as operações em um porto seco, né? O importante nesse assunto é identificar diretamente as formas de reduzir os custos e tornar a empresa competitiva e preparar adequadamente aí para agilizar as importações e exportações. E aí com os portos propriamente dito, né, os portos marítimos, cada vez mais concorridos, né, o Porto Seco ele se transforma em uma excelente opção que ajuda a cumprir prazos e garantir a segurança das mercadorias. Show de bola? Então aí, Porto Seco, turma, tá? Os portos aí que estão localizados no interior do Brasil e que estão localizados de formas estratégicas para agilizar os processos de exportação e importação. Show de bola? No total, 63 portos secos, né? Ou zonas, ou EAD, né? Estação Aduaneira do Interior, onde podem ser resolvidas todas essas questões, principalmente questões burocráticas relacionadas a questões documentais e de fiscalização. Show de bola, turma?
Então, canal do Professor Diogo André, o canal que nós falamos de logística, porque nós amamos a logística.